A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar início agora na lição número 3 desse terceiro trimestre de 2023. A lição número 3 de hoje, cujo tema é o perigo do ensino progressista. Vamos ter aqui o texto áureo que se encontra no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que nos diz: sabem, porém, isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. A verdade prática nos diz: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-os meras militantes de causas sociais. O texto base da lição de hoje se encontra na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Entrando aqui na introdução, irmãos, nessa aula vamos aprender sobre o ensino progressista. Como já lemos aqui no próprio texto áureo e na verdade prática, esse ensino progressista é um ataque que vem de dentro do meio cristão. Vem de dentro das próprias pessoas que se dizem cristãs, né? É uma visão, irmãos, que ela não é ataque de fora, mas é um ataque que vem de dentro, de pessoas que antes tiveram a fé centrada em Cristo, verdadeira, mas que se deixaram ser seduzidas por filosofias, por ideias contrárias à palavra de Deus. A definição do que é o cristianismo progressista ou ensino progressista é o nome dado a um movimento do cristianismo protestante contemporâneo, caracterizado pela disposição de questionar a tradição, aceitar a diversidade humana, incluindo a aceitação de pessoas gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, e pela forte ênfase na justiça social. Essa definição, irmão, eu achei no próprio site de um movimento do cristianismo progressista. Tem alguns pontos também. Esse ensino progressista, eles dizem: reconhecemos a fé de outras pessoas que têm outros nomes para o caminho que as leva a Deus, e reconhecemos que seus caminhos são verdadeiros da mesma maneira como nossos caminhos são verdadeiros para nós. E essa visão do ensino progressista, ela abrange, irmão, o relativismo e também o ecumenismo. O ensino progressista é um ataque que vem de dentro da própria igreja, pelos que se deixaram levar pelo liberalismo, irmãos. É um verdadeiro câncer dentro da igreja, esse ensino progressista. O ensino progressista, irmãos, eles têm três bases sua que vem de dentro de si. Primeiro, é a teologia liberal, que nega a inspiração divina das Escrituras, nega a divindade de Cristo, nega a exclusividade da salvação somente por Jesus Cristo. Eles pregam o universalismo, que todos serão salvos. Então, uma das bases do ensino progressista é a teologia liberal. A outra é a teologia ecumênica. Na teologia ecumênica diz que todas as religiões são manifestações divinas, todas são iguais, todos serão salvos. Prega essa teologia ecumênica. Na visão aqui do ensino progressista também, irmãos, entra a visão de Karl Marx, né? A cosmovisão, a prática marxista, que diz que a Bíblia é lida na visão de Karl Marx. A história é luta das classes, é a razão de ser a igreja, é construir com a humanidade um novo mundo, melhor e mais justo, produzindo dessa forma um novo homem. Se for preciso, a revolução violenta precisa ser abrangida, é um caminho também. Então, a visão de Karl Marx é o quê? A luta das classes sociais, né? Ele prega colocar os negros contra os brancos, colocar o trabalhador contra o patrão, diversas visões. Então, a visão progressista, irmão, ela é uma mistura aí de teologia liberal
teologia ecumênica e a visão de Karl Marx. O que é a visão de Karl Marx? A visão da política da esquerda hoje no Brasil, né? O progressista é isso, esse movimento aí que não tem a Bíblia como a palavra de Deus verdadeira, mas apenas como mais um dos caminhos que levam a Deus, e tudo tem que ser interpretado. E agora eu quero mostrar para você, irmão, que essa visão progressista, ela está dentro da ONU, né? Dentro do plano da ONU. Talvez você nunca ouviu falar da Agenda 2030 da ONU. A visão progressista está dentro desse movimento e já está no Brasil. Vou mostrar para você aqui agora o próprio site do STF, onde consta essa visão da ONU, a Agenda 2030, e aonde dentro da Agenda 2030 eles já estão pregando que os países que fazem parte dessa Agenda 2030, todos os países, que o Brasil está no meio também, deve implantar no seu país esses princípios. E um dos princípios é esse meio liberal, ecumênico, ideologia de gênero. Vou mostrar para você só um pouquinho, se depois você só pesquisar na internet, Agenda 2030 da ONU. Veja só isso, irmãos. Vou mostrar para vocês aqui agora. Pessoal, aqui é o site do STF. Você pode pesquisar, você vai encontrar, onde tem a Agenda 2030, onde diz aqui, a Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos em 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações. A Assembleia Geral das Nações Unidas realiza em Nova York em setembro de 2015 com a participação de 193 Estados membros. Estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O compromisso assumido pelos países com a agenda envolve a adoção de medidas ousadas, abrangentes e essenciais para promover o Estado de Direito, os direitos humanos e a responsabilidade das instituições políticas. Aqui nesse site da STF você vai encontrar, você vai descendo aqui, ó, vai ter aqui, ó, os pontos, 17 pontos. Nesses 17 pontos, irmão, eu vou entrar com você aqui em um desses pontos para você ver só o pensamento progressista, né, onde eles pregam sobre a diversidade de gênero, né, sobre a sexualidade e diversas outras coisas, está dentro da agenda da ONU, irmão, para ser implantado no país. Então, o princípio bíblico, que a Bíblia diz que o homem, é macho e a mulher é fêmea, esse princípio, macho e fêmea, não vai existir, né? Eles estão pregando o quê? A igualdade de gênero, e aplicar até leis contra isso, irmão, que quem não concordar com isso vai ser perseguido. Então a igreja, o princípio da Bíblia verdadeiro, vai ser um ponto que eles vão bater de frente e perseguir mesmo. Aqui, por exemplo, ó, nesse ponto aqui, ó, mostrar para vocês aqui agora. Aqui nesse ponto, ó, igualdade de gênero, ponto 5, você clica nele, ó, vai redirecionar a página para o site da ONU. Você vem aqui, ó, descendo na parte, irmãos, só um minutinho, aqui, ó, 5.6, assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação em Pequim. Aqui nesse ponto aqui, irmão, está implantado as questões das coisas de gênero também. Aí você volta, vamos voltar no outro, de volta no site, saúde e bem-estar, você abre. Em saúde e bem-estar, irmão, também vai estar introduzido. 3.7 aqui, ó. Até 2030, assegurar o acesso universal ao serviço de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Então, aqui no meio também está incluído o pensamento, irmãos, da questão de gêneros e outras coisas. E tem outro também aqui, vou tentar achar aqui e mostrar para vocês. Então, não vem com a fala explícita, irmão. Não vem com a fala explícita mostrando. Vem com a fala escondida,
Aqui no ponto da educação também de qualidade, ó. Você abre ele, desce lá no 4.A. Aqui, ó. Construir e melhorar instalações físicas para a educação, apropriada para crianças e sensíveis a deficiências e ao gênero, e que proporcione ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Nesses pontos aqui que eu abordei com você, tudo isso está incluindo aqui tudo, irmão. A questão de adotar políticas, né, visando a igualdade de gênero. Então você está vendo no Brasil já esse movimento aí para criar banheiros aí, né? Banheiro não vai ser mais classificado homem e mulher, é banheiro para todo mundo. Então essa agenda mundial da ONU, irmão, ela já é uma agenda progressista, né? Com esse movimento, né? Então é uma agenda mundial, né? Esse espírito mundial, conforme a lição desse semestre, que está abrangindo esse movimento progressista. Entrando agora no primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Vamos ter o primeiro subtópico, ao qual o título é a deterioração moral. Essa visão progressista, irmão, tem um objetivo, é destruir os princípios bíblicos. Como aqui o texto base da lição, 2 Timóteo 3,1, nos diz, quando Paulo escreve a seu filho na fé, Paulo diz: saber, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos, irmão, esse termo no grego aponta para uma ação maligna nos últimos dias. Essa expressão, tempos trabalhosos no grego, temos o adjetivo chapelos, que significa difícil, árduo, dando a entender um período de tensão, de maldade. Serão tempos difíceis de suportar, perigosos e problemáticos para a igreja em geral. Essa expressão também ela é usada para descrever a natureza selvagem daquele demoniado de Gadara, irmão. Isso mostra que terá uma ação demoníaca trabalhando nos últimos dias. Paulo adverte que o comportamento humano estará associado à impiedade. E outro ponto também, né? Em 2 Timóteo 3,5, Paulo nos diz mais uma coisa também, né? Paulo diz que as pessoas terão aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que isso quer dizer? As pessoas vão falar das coisas de Deus, vão falar que são do reino de Deus, vão falar que são cristãos, mas na verdade, irmão, não são cristãos, só tem uma aparência. São pessoas carnais, mundanas, terrenas. Isso quer dizer o quê? Teremos igreja que vão dizer que são de Deus, mas na verdade, na prática, nunca são de Deus. Serão dias, nós estamos vivendo esses dias já, como aqueles dias dos reis lá, do livro de Juízes, que no último versículo, Juízes 21, versículo 5 lá, diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então hoje, irmão, nós já estamos vivendo esses dias, né? Estamos vivendo hoje dias que nós estamos vendo pessoas que estão vivendo uma prática completamente contrária ao que a Bíblia diz, mas estão querendo viver uma vida santa, vivendo uma vida depravada, irmão. Nós estamos vendo hoje coisas que nos tempos bíblicos não se praticava. Tá pior. É dias de apostasia tremenda, irmão, contra a palavra de Deus, contra os princípios bíblicos. Dá uma olhada só nesse vídeo. Essa aí é a ICM, Igreja Cristã Metropolitana. Lá pode entrar gay, lésbica, bissexual, até drag montada no culto. Aliás, o culto é celebrado por uma trans. Deus que é pai e mãe. Um Deus que não tem sexo. Um Deus que não é aquele velhinho como foi ensinado para nós na catequese, na escolinha dominical. O Deus que se apresenta nesta noite, para mim e para você, é o Deus do amor. Sim, eu me achava que eu era pecadora, que eu ia pro inferno, principalmente na igreja evangélica. Então hoje está se cumprindo, irmãos, aquilo que Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo 3,5. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. O que é isso? Fala de Deus, prega sobre Deus, dizem que são cristãos,
mas na prática não são cristãos verdadeiros e unigênitos, né? Porque Jesus ele veio para nos libertar do poder do pecado. Entrando aqui agora no subtópico 2, a eroção da ortodoxia. O que é a palavra eroção? É o desgaste, irmão. E ortodoxia é o que? É a verdade bíblica, o ensino correto. Então, o ensino progressista, ele vem desgastando a verdade bíblica. No ensino progressista, ele vem anulando a verdade bíblica, sempre dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia está o quê? Desatualizada, que a Bíblia contém erros, que o que está escrito serviu para aquela época, mas para nossa hoje em dia não. Então, infelizmente, o ensino progressista vem destruindo a verdade bíblica, irmãos. Entrando aqui agora no terceiro e último subtópico da lição, a corrupção da fé. Nesse ponto, irmão, o ensino progressista, ele destrói a verdadeira fé. O Deus verdadeiro e único da Santa Escritura, ele é diminuído apenas a mais uma divindade criada pelos homens. E com isso a fé em Jesus Cristo, como único caminho para se chegar a Deus, não é mais necessária, como obrigatória. Então, a corrupção da fé. O que acontece? No ensino progressista, eles dizem que a Umbanda leva a Deus, eles dizem que o catolicismo leva a Deus, ele diz que o hinduísmo leva a Deus, que o islamismo leva a Deus, que todo tipo de fé, todo tipo de religião leva a Deus. Então, acontece o que? Uma mistura, o ecumenismo. Então, a destruição, a verdadeira fé, ela é corrompida. A verdadeira fé, ela é diminuída, irmãos. Então, o ensino progressista também destrói o princípio da verdadeira fé em um único Deus verdadeiro, né? O ensino progressista, ele vem acabando com a questão moral, dizendo que não existe pecado. Ele vem destruindo com o verdadeiro ensino bíblico e ele destrói com a verdadeira fé. O ensino progressista acaba com tudo, irmãos e irmãs. Entrando agora no segundo tópico, as teorias progressistas, vamos ter o primeiro subtópico aqui, a desconstrução da Bíblia. No ensino progressista, irmão, eles têm como objetivo não queimar a Bíblia, não destruir a Bíblia, mas sim readaptar a Bíblia, reescrever a Bíblia para os dias de hoje. Naqueles pontos onde Deus diz que é pecado, onde aquelas listas das pessoas que vão para o inferno, isso tem que ser tirado fora. A questão céu e inferno tem que ser tirado fora. Quando Jesus, que ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso tem que ter tirado fora. Então, princípios bíblicos, verdades bíblicas, tem que ser desconstruído na teoria progressista. Vimos há pouco tempo a Xuxa, né, onde ela tuitou numa publicação do pastor Silas Malafaia. Veja só o que ela escreveu diante de uma mensagem que o pastor Silas Malafaia estava ministrando. Veja o que ela escreveu. A Xuxa escreveu: hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente. Sei lá, está na hora de reescrever a Bíblia. Velho Testamento, Bíblia e a palavra final, cheia de amor, e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras na Bíblia. Deus é amor, ame o próximo e não importa o sexo. É óbvio que atos doentios e sempre será crime, crianças, bichos, etc. Então, olha a ideia de uma pessoa que adere à visão progressista, uma pessoa que não tem a Bíblia como a palavra de Deus, não tem a Bíblia como regra de fé infalível, né? Que acredita que a Bíblia foi escrita pelos homens sem inspiração divina, que ali contém erros e falhas. Então, a visão progressista, irmão, é essa, né? Como já mostrei na aula, está na Agenda 2030 da ONU, está entrando no mundo, né, com uma forte mover, graças ao espírito, né, maligno que age sobre o mundo. E nós sabemos que o dono, o príncipe desse mundo aqui, que age por permissão de Deus até um certo tempo, é o maligno.
que tudo isso é para se cumprir as Escrituras. Entrando aqui agora no subtópico número 2, do tópico 2 aqui da lição, temos o tema o teísmo aberto. O teísmo aberto também é conhecido como teologia da abertura e abertura de Deus. É uma tentativa de explicar a relação entre o pré-conhecimento de Deus sobre os fatos e o livre arbítrio dos homens. O argumento do teísmo aberto são essencialmente estes. Primeiro, seres humanos são verdadeiramente livres. Segundo, se Deus soubesse o futuro absolutamente, os seres humanos não poderiam ser verdadeiramente livres. Portanto, Deus não sabe absolutamente tudo sobre o futuro. O teísmo aberto acredita que o futuro não pode ser conhecido. Portanto, Deus sabe de tudo o que pode ser sabido, mas ele não conhece o futuro. O teísmo aberto, irmão, baseia essas crenças em escrituras que descrevem Deus mudando de ideia, ou sendo surpreendido, ou parecendo adquirir conhecimento. Eles pegaram essa ideia, irmão, de textos ali onde diz, tipo assim, Deus se arrependeu, né? Ali, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é que Deus ali, ele não sabia como é pecar, que o homem ia errar. Ali é o escritor que escreveu, tendo a sua visão pequena diante de Deus. Então o teísmo aberto é um movimento, né, que foi criado aí, tem uns anos atrás já, onde ele diz, né, sim, Deus existe, porém Deus ele não é supremo, Deus ele não controla tudo, Deus não está em todos os locais, Deus ele não é onipotente, pode tudo. Então eles diminuem Deus, né? Eles anulam o poder do nosso Deus. E nós sabemos que o nosso Deus ele controla tudo e controla todos. Entrando agora no terceiro e último subtópico aqui, a teologia da demitologização. Uma palavra meio difícil, né, irmãos? Essa é uma teologia, eu falo para os irmãos que eu não conhecia ela, tá? Eu vi aqui na lição mesmo, fui descobrir, até pesquisei um pouco, onde o próprio autor que ele coloca que em 1958, Rudolf Lin propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão havia mitos na Bíblia, era preciso separá-los da verdade. Então, na visão desse teólogo alemão, ele entende que a questão céu e inferno são mitos, irmão, não é algo verdadeiro, concreto. Demônios, anjos, possessão demoníaca, tudo isso é mito. O nascimento de Jesus, ali concebido pelo Espírito Santo, é mito, isso não existe. Sobrenatural, essas coisas não existem. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem estipados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Então, é uma teologia, irmão, é um ensino do próprio diabo mesmo, né? Para retirar da Escritura tudo aquilo que é sobrenatural, revelação, divino, tudo aquilo que não é material, visível ao olho nosso do século 21. Então, nessa teologia tem que ser tirado tudo isso, né? É a teologia da demitologização. Eu não conhecia essa teologia, não conhecia esse ensino. Ele não é tão frequente hoje em dia assim forte, mas ele está dentro da visão progressista, porque quando a visão progressista chega, né, ela vem também com a carga dessa visão, a visão do teísmo aberto e também a visão da demitologização. É uma mistura. A visão progressista é uma mistura de diversas diversos ensinos antigos e atuais. É uma mistura completa dentro do mesmo caldeirão que eles estão querendo dar para a igreja tomar esse líquido venenoso. Entrando aqui no último tópico da lição, refutando o ensino progressista, nós vamos ter o primeiro subtópico, reafirmando a autoridade bíblica. Para defender, irmãos,
e acabar com o ensino progressista, nós temos que reafirmar a autoridade da Escritura. Nós temos que ir lá atrás, no primeiro princípio da Reforma Protestante, que é somente as Escrituras. E nós temos que basear a nossa fé, a nossa vida, no que a palavra de Deus diz, irmão. No que a palavra do nosso Senhor nos ensina. Nós não devemos ir para ideologia de homens, filosofias de homens, ensinos de homens. É como Martinho Lutero falou, qualquer ensinamento que não se enquadre com as Sagradas Escrituras, mesmo que faça chover milagres sobre nossas vidas, deve ser rejeitado. Aqui o termo aqui, verbal e plenário, que as Escrituras nos ensinam, a questão verbal significa que cada palavra da Escritura é inspirada por Deus. Cada palavra, não apenas as ideias por trás dela, está na Bíblia porque Deus queria que estivesse lá. A palavra plenária significa completa ou cheia. Quando usada para descrever a inspiração da palavra de Deus, plenária significa que todas as partes da Bíblia são igualmente de origem divina, igualmente autoritárias. Então, cada texto, cada palavra, cada versículo da Bíblia, irmão, ela foi inspirada por Deus. Deus soprou sobre os escritores para formar a Bíblia, irmão. E a palavra de Deus está aqui hoje, no século 21. Passa séculos, passa geração, homens se levantam para destruir ela, mas a Bíblia não é destruída. O Egito caiu, a Babilônia caiu, a Síria caiu, e tantos outros já caíram, e todos que se levantar contra a palavra de Deus vão cair novamente, irmão. Porque se fosse palavra do homem, a Bíblia já tinha deixado de existir faz tempo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o livro mais vendido do mundo, é o livro que achados arqueológicos mais achados do mundo. Segundo a própria ciência da manuscritologia, a Bíblia é o livro mais verdadeiro do mundo, porque ela contém mais achados arqueológicos do que qualquer outro no mundo, irmãos. A segunda arma da igreja contra o ensino progressista, irmão, além de reafirmar a autoridade bíblica, é ensinar as doutrinas bíblicas, irmão, para a igreja. O ensino progressista, ele tem crescido hoje em dia, ou qualquer outro ensino contrário às escrituras, tem crescido aonde se deixam de pregar a verdadeira escritura. Infelizmente, hoje, dentro das nossas igrejas, se fazem campanha, se fazem temas esses que é voltado para um culto egocêntrico, voltado para o homem, interesses carnais mudando, onde certos temas venha buscar sua bênção, venha buscar sua prosperidade, Deus vai agir em teu favor, Deus vai fazer em teu favor, e as igrejas se esqueceram de pregar o verdadeiro evangelho, pregar contra o pecado, ensinar o caminho, a verdade e a vida, Porque a Bíblia diz, Jesus falou que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje em dia, irmãos, tem mensagens que você escuta uma hora de relógio, certos pregadores que na mensagem inteira não fala sobre o pecado, não fala sobre a santidade, não fala nem sobre o próprio Jesus, só fala em bênçãos carnais, terrenas e mundanas. E infelizmente as igrejas que abandonam o ensino da palavra de Deus, abandonam as doutrinas bíblicas da palavra de Deus, estão se perdendo para o liberalismo teológico. Quero aqui ressaltar que doutrina é uma coisa, doutrina bíblica, costume é outras. Muitas igrejas hoje, irmão, se perderam no costume. O que é costume? Certas igrejas fazem hoje, é proibido ver televisão, é proibido ir no cinema, é proibido jogar bola. Eles colocam isso como doutrina, e a verdadeira doutrina bíblica, os verdadeiros princípios bíblicos que se pode encontrar, as principais doutrinas bíblicas na própria reforma protestante, aquelas 5 solas ali, somente as escrituras, glória somente a Deus, somente Jesus, somente a graça, somente a fé. Esses 5 pontos aí são verdadeiras doutrinas, se você for pegar e for comparar com a Bíblia. Essas 5 base, essas 5 colunas aí da reforma protestante, elas contêm as principais doutrinas bíblicas.
Então a igreja ela tem que ensinar a verdade bíblica, ensinar a verdadeira doutrina bíblica e parar de coar um mosquito e engolir um camelo, que infelizmente estão fazendo isso dentro de muitas igrejas hoje em dia. A terceira arma para combater os ensinos progressistas, o liberalismo e tudo mais que está vindo contra a igreja no século XXI é enfatizando a santificação, que é aqui o terceiro subtópico. A santificação, irmão, ela só vai estar presente na vida do crente verdadeiramente mediante a uma igreja que ela prioriza o ensino da palavra de Deus. Se a igreja tem uma ortodoxia correta, um ensino correto, ela terá uma ortopraxia correta, que vai dar frutos. O que é isso? Uma conduta correta da igreja. Então, se uma pessoa não tem a Bíblia sendo pregada na sua denominação, se a denominação não tem a verdade bíblica sendo anunciada lá, o povo vai estar vivendo todo torto dentro da congregação. Então, a Bíblia tem que ser a mensagem cristocêntrica. A Bíblia tem que ser pregada as verdadeiras palavras de Deus. Com isso, terá fruto. Qual que é o fruto? Uma igreja que vai viver em santidade, que vai viver em obediência a Deus, que vai viver conforme os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Então, onde a Bíblia não é ministrada, onde não é pregada, normalmente vai ter um povo contrário à vontade do Senhor Jesus Cristo. Você vê isso no Antigo Testamento, durante os dias do rei Josias, aonde ali acham o livro da lei e o povo estava tudo errado. O próprio rei mantinha idolatria dentro do templo em Israel, porque não tinha conhecimento do livro da lei. Mas quando achou o livro da lei, ele leu as palavras do livro da lei, confrontou o seu ego, ele botou a sua casa em ordem, arrumou a sua casa, derrubou os altares, acabou com a prostituição cultural que tinha naquele local. Então, onde tem a mensagem bíblica correta, terá uma limpeza, porque o pecado, irmão, ele não anda de mão dada com a mensagem cristocêntrica, com a verdadeira mensagem da cruz. Onde a mensagem da cruz é ministrada, tem duas coisas: ou o povo range os dentes furioso e sai de perto, ou o povo vão se limpar pelo poder da palavra de Deus. Para concluir aqui a lição, irmãos, eu vou estar lendo aqui a própria conclusão que o autor deixou, que diz: as escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então, irmãos, conforme a palavra de Deus nos diz, os últimos dias vai ser marcado por uma grande apostasia, onde muitos daqueles que se dizem cristãos irão entrar na forma do mundo, na forma que o mundo vai estar, no estado de depravação, no estado de decomposição, porque o pecado vai estar tomando de conta e com uma força fora do comum. Mas a postura da igreja, a igreja de Cristo, o povo de Deus verdadeiro, que não negocia a mensagem da cruz, que não negocia valores, vai ter que ser aquela postura, sal da terra e luz do mundo, e não negociar. Vamos ter que viver nesse mundo sujo, podre e sem sujar nossas vestes. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus nos revista e nos prepare para os dias maus, que já estamos nele e vai piorar mais. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Quem chegou até aqui no final da lição, peço a você que compartilhe, que ajude e apresente eu nas vossas orações. E até a próxima aula, se Deus quiser.